O primeiro orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós selecionamos para nossa conversa de hoje uma questão grave, embora a nossa pauta seja sempre a questão da dignidade da pessoa humana, ou pelo menos prioritariamente, hoje nós vamos tratar dos amigos do homem. Vamos tratar das reiteradas covardias praticadas contra os animais domésticos, principalmente cães e gatos. O ser humano deve conviver harmoniosamente com os animais, tendo em vista que estes merecem a nossa total dedicação e respeito, especificamente os animais domésticos, como cães e os gatos, levando em conta que esses são ameaçados constantemente, não no que respeita à extinção, e sim no que tange às perversidades e crueldades. Os animais não possuem meios de se defender, não sendo capazes de procurar os seus direitos. A única maneira para que tais crimes sejam evitados é o empenho da sociedade, que não deve aceitar tamanha barbaridade, impedindo energicamente a sua ocorrência. Percebe-se que os crimes contra os animais englobam o âmbito social, econômico e cultural. Levando-se em consideração que os crimes ocorrem com bastante frequência, suas penas correspondentes são insignificantes em relação à sua gravidade e, por isso, existe uma grande sensação de impunidade, acarretando a constância de tais delitos. Devemos analisar qual a melhor forma para evitar que os animais não sejam alvos de maus tratos. Há, portanto, várias soluções para impedir tamanha crueldade, como, por exemplo, aumentar as penas, desenvolver trabalhos de prevenção e orientação e ainda conscientizar a sociedade através de palestras acerca do tema Ordem a Preço. Na pré-história, os animais eram tratados como mercadorias. Quando não serviam mais, eram descartados, salientando-se que a preocupação não consistia na vida do animal, e sim nos interesses pessoais do ser humano. Não importava se o animal sentia calor, frio, fome, sede e dor, sob a alegação de que este não possuía alma. Infelizmente, atualmente, quase nada mudou, pois presenciamos esse descaso na nossa rua, na nossa cidade, no campo, nos jornais e também na televisão. Os crimes, pois, incidem em qualquer lugar e meio social. A legislação com o intuito de preservar os animais nasceu em países estrangeiros e apenas posteriormente veio para o Brasil, com a finalidade de editar lei em favor dos animais. O marco da proteção surgiu com o DUDA, Declaração Universal dos Direitos dos Animais, e permanece até hoje. Após esse marco histórico, a Constituição Federal resguardou o direito, impondo obrigações de ter cuidado e respeito e ainda atribuiu penalidades em caso de descumprimento da lei. Nesse sentido, consequentemente, as constituições estaduais seguiram o caminho da Carta Magna, a fim de assegurar e garantir a referida proteção. Ainda hoje, milhares de animais são abandonados por diversos motivos, como, por exemplo, em razão de velhice, por estar dando muito trabalho ao seu dono, por doença ou simplesmente por não querer mais o animal, como se esse fosse um objeto descartável. O animal abandonado, então, deixa de ser um problema de quem o abandonou e passa a ser problema da administração pública. Animal doméstico é um ser irracional,
mas com sensações de dor, fome e sede. Trata-se de um ser muito vulnerável, pois para a sua sobrevivência depende dos seus donos para viver. É muito carinhoso e fiel, possuindo uma característica peculiar, qual seja a gratidão. O seu habitat natural é ao lado do seu dono, sendo protegido de todas as formas. No início da relação entre os homens e os animais, havia somente relação de trabalho entre eles, ou seja, a única finalidade que o animal possuía era satisfazer os interesses do seu dono, ficando à sua disposição a qualquer momento e sob seu domínio. Mas desde Sócrates, na época do século V a.C., com o colapso entre a moral e a ética, surgiu o antropocentrismo, no período em que o homem sentia ser o dono dos demais seres vivos por uma única razão. Somente ele, o homem, tinha o poder de pensamento e da fala. No século XVII, surgiu na França o iluminismo, criticando como os animais eram tratados como objeto. No século XIX, surgiu o naturalista inglês Charles Darwin com o pensamento de que não existe diferença entre o homem e o animal, pois tanto um como o outro possuem as mesmas sensações e, por isso, não existem diferenças. No final do século XIX, surgiu Albert Einstein com os pensamentos revolucionários sobre a semelhança entre os animais e o ser humano. Tanto um como o outro possuíam os mesmos direitos igualitários. No Reino Unido, ao iniciar o século XX, surgiu a Lei de Proteção aos Animais, começando a se concretizar as garantias desses seres. O direito dos animais se fortaleceu no dia 15 de outubro de 1978, com o surgimento da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, já citada por mim e publicada anos depois. A finalidade era conscientizar o ser humano de que os animais possuem direitos naturais, sendo protegidos de todas as formas. Infelizmente, essa declaração não tem o poder de punir, e sim que os animais possam ser respeitados. Para a proteção mundial em relação aos direitos dos animais, a União Europeia introduziu, em 1997, um protocolo de proteção e bem-estar animal, reconhecendo que os animais são seres sensíveis, capazes de sofrimento. A proteção no Brasil referente aos animais iniciou-se com o Decreto 16.590 de 1924. As casas de diversões públicas eram regulamentadas pelo respectivo decreto, que impedia diversos divertimentos como briga de canário, briga de galo, corrida de touro, dentre outras diversões em que os animais eram maltratados. No governo de Getúlio Vargas, em 1934, foi promulgado o decreto 24.645, segundo o qual os maus tratos contra os animais se tornavam contravenção penal. 7 anos depois, esse impedimento foi incluído na Lei Federal 3.688, que regulamentou as contravenções e foi revogada pelo Decreto número 11 de 1991. Com a Lei 9.605 de 1998, denominada Lei dos Crimes Ambientais, esta lei passou a impor aos autores penalidades pelos maus tratos e, por consequências, sanções administrativas e penais para cada caso. O artigo 32 diz o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, constitui-se em crime. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Esta legislação veio cumprir o que diz o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, que preconiza: incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção das espécies ou submeta os animais à crueldade. Para encerrar, senhor presidente, com todo esse vasto, toda essa vasta citação de legislação e da história cruel a que os animais vêm se submetendo desde a sua aproximação do homem, ou no sentido inverso, nós temos aqui duas reportagens que eu citarei rapidamente, só para ilustrar. No dia 2 de setembro de 2015, vem a manchete: professor de dança é acusado de agredir cachorro com madeira. O animal desmaiou, conta o delegado. Um professor de dança de Macapá é suspeito de agredir a pauladas um cachorro de rua após ver que o animal estava cruzando com a sua cadela, uma mestiça de labrador com dog alemão. O caso aconteceu na última segunda-feira no bairro lá desta cidade. Vejam a que ponto o animal chegou pelas pauladas, somente porque estava se utilizando de uma relação biológica e obrigatória, que é o ato de produzir ou reproduzir. Uma outra do G1, homem suspeito de maus tratos a cachorro é detido em Caruaru, Pernambuco. Na casa dele foram encontrados mais de 10 animais em situações deploráveis. Eu só trouxe essas duas, mas se eu tivesse tempo, traria dezenas de aberrações, de absurdos, em relação, principalmente aos domésticos, porque estão mais sujeitos, pela aproximação ao homem, a essas sandices que fazem com que a gente fique indignado. Muito obrigado, senhor presidente.